quanto a professora Monique de fato era uma mãe amorosa, era porque o filho dela infelizmente está morto. Fica muito claro que a professora Monique não maltratava esse menino e que esse menino era apaixonado pela mãe por causa dos cuidados efetivos que ele recebia da mãe. Quanto a professora Monique era de fato uma mulher autônoma, autêntica, que tinha iniciativas pela própria sobrevivência, para contraditar essa história de que ela fosse uma mulher gananciosa que vendeu o Henri por conforto financeiro, digamos assim, que é o eixo da argumentatividade do promotor no sentido de incriminar essa mãe. Que a mãe, ela examinava o filho, ela tinha os cuidados de prestar atenção no corpo do menino. Então ela não era essa distraída, ou essa sem amor, ou essa narcisista que querem nos fazer acreditar. Agora vamos às perguntas capciosas, para não dizer maliciosas, do Ministério Público na pessoa do promotor. Ele tem um objetivo sutil, faz essa torção, né, ou até distorção. Então você não pode dizer nada sobre o Jairo. Querendo dizer o seguinte, olha, então o seu testemunho não é válido. Essa sutileza daquele que deveria ser o promotor de justiça e acaba sendo o promotor de narrativas, o promotor da conveniência, de como ele quer que o processo fique, e na verdade está negando aí o testemunho, que a ideia dos advogados ao chamarem aquela ex-babá era mostrar quem era essa professora antes do crime, né? E que a mesma babá que olhava o menino quando estava na casa dos pais, olhava esse menino quando estava na casa dos pais, no mesmo período em que ele morava no outro lado. Aí vem a sutileza do negócio, né? Porque ele fala assim, então você nunca precisou ser chamada para avisar a mãe de que o menino sofria possíveis maus tratos. É aquela verdade dita para poder despertar no público um sentimento de que se ela não precisava avisar, é porque uma outra precisou avisar e ficou comprovada a maldade da mãe. Essa que é a capciosidade do negócio. Ele faz o quê? Ele vem com aquelas frases sarcásticas, né, de que ela era dona do próprio nariz, zombando. De que ela era uma mulher altiva, para não dizer orgulhosa, ostensiva. Ele vai chamar ela de altiva, de independente. E aí ele vai pegar essas características, ainda que dentro dele isso é uma grande zombaria, um grande sarcasmo, para dizer o seguinte, me conta se ela era assim, se uma pessoa assim poderia estar sofrendo violência, que é uma coisa terrível, né? Um promotor que consegue ir ao serviço com a blusa cor-de-rosa, mas não entende absolutamente nada, nem de mulheres e nem de feminilidades. Ele só entende de uma desconfiança sistemática de todo e qualquer ser humano, para ele ficar fazendo esses sarcasmos, porque ele também não consegue entender como que a vida traz mistérios no sentido de que alguma coisa pode até parecer ter a participação da mãe, mas isso está longe de significar que houve essa participação. É uma pena as pessoas que mexem com a justiça irem se tornando pessoas tão impiedosas. Sim, o ser humano é complexo, o ser humano ele é sagaz, mas você, como promotor de justiça, colocar isso a prioristicamente é uma coisa muito perigosa e diz muito do promotor e não da ré. Porque ele ignora totalmente isso, que uma mulher em situação de violência, ela é uma mulher, uma pessoa, ela tem dignidade. Então ela não vai necessariamente deixar transparecer isso para uma babá que estava longe, né? E o fato dela não deixar transparecer não quer dizer que ela não sofresse ou não estivesse sofrendo essa violência, que é de caráter psicológico, que é até difícil de detectar factualmente. E aí, como eu ia dizendo, uma mulher em situação de violência, ela vai preservar a própria dignidade, ela vai tentar fazer isso, né? Pelo menos no começo, quando ela acha que é meio vergonhoso dizer o que está acontecendo, ela acabou de sair de um relacionamento, estava em outro, e de repente aquele homem que chegou como um príncipe, que até então ela o chamava de príncipe, antes de começar as violências, um homem poderoso, que tinha uma boa reputação, ela não vai admitir de uma vez que ela está sofrendo violência. Isso acontece depois, e às vezes até depois da tragédia, quando a pessoa vai fazer uma releitura do passado e vai falar, olha, agora que eu estou conseguindo entender o que estava acontecendo. Às vezes é só depois da tragédia. Isso acontece com a professora e acontece com a maioria das mulheres que eu, você e até o promotor conhece. Porque até no caso da professora, a gente vê na própria carta dela, em alguns diálogos com a família dela, pós-morte do menino, que ela se sente culpada por ter saído de um relacionamento e já ter entrado em outro, né? E ela se sente meio que pagando um preço por causa disso.
o que comprova também que ela não participou da morte do menino, que é o preço que ela entende que ela está pagando. Assim, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi a gravidade da situação? Que ela realmente não viu, porque isso faz até a mulher postergar essa percepção. Ela vai, não, é uma crise, não é possível. Ontem eu estava bravo com ele, mas ele hoje chegou todo poético, então a pessoa vai postergando, vai adiando e pode correr um risco de uma tragédia. De qualquer forma, o que fica claro aí na abordagem do Ministério Público na pessoa do promotor é que ele é tão ostensivo e sarcástico em ficar o tempo todo tentando desqualificar a mulher mãe, a professora Monique. Isso é totalmente oposto ao empenho dele em comprovar o talvez mau caratismo do outro algoz, né? Do outro réu, que é o Jairinho. Com a mulher, não, ele está o tempo inteiro, tanto ele quanto a acusação, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. É uma coisa muito pesarosa. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!